Fala, gangue, sejam bem-vindos para a live saideira desse domingo corrido, difícil, desafiador, mas muito bom. O canal tá tendo ótimos retornos dessas lives, tá muito bacana, a gente tá conseguindo crescer bastante, rompemos aí os 4K, tem jogo legal aparecendo, realmente tá tendo muito evento morto, muito evento murcho, muito... sabe? Mas, eu deixei a música do evento aqui no fundo sem querer. Mas tem coisa bacana que tá aparecendo, o evento do Xbox foi maravilhoso, a Guerrilla Collective foi super legal. Eu tenho expectativas pra Future Games Show, eu acho que vai ser pelo menos mais bacana que a PC Gaming Show, que não é um grande desafio, vamos combinar, foi um saco aquele evento, que tá terminando agora, mas a gente veio pra essa nova live, pra gente ver novidades. Pediram pra explicar qual é a da Future Games Show. É que nem uma Guerrilla Collective, é que nem uma Summer Game Fest, umas produtoras se juntaram pra mostrar seus jogos. Esse aqui é outra panelinha de produtoras que não chega a ser vários AAA, mas tem mais dinheiro que a Guerrilla Collective, tanto que vai ser apresentada pelo querido Troy Baker e a Laura Bailey, pessoas talentosas, que é sempre muito bom de ver ali fazendo a apresentação. Muito obrigado pela galera que já está aparecendo por aí, já está acompanhando. Estamos com 78 pessoas, quase indo para 80, e muito obrigado mesmo por acompanhar minhas lives. A gente teve um sábado super difícil da internet não colaborando. Sempre dá tempo da internet voltar a não colaborar, mas pelo menos até agora a gente teve uma experiência mais bacana, né? Então fico muito feliz que mesmo quando ficou ruim, vocês continuaram por aí. Mesmo quando os eventos começaram a ficar um saco, vocês continuaram por aí. Valeu mesmo pela ajuda, porque se dedicar ao trabalho é uma coisa que eu não tenho medo de fazer, sabe? Daí quando a gente vê que tá tendo retorno, fica mais fácil. Mais legal, fica mais tranquilo de fazer. O Ruril mandou 2 pila pra ajudar com um cafezinho. Já estou tomando, obrigado, Ruril. O Lucas mandou 2 pila pra me desejar força, impulsionar um pouco mais a live. Obrigado, Lucas, obrigado pela força. Tô precisando. Warrior achou a PC Gaming Show ultra broxa. Foi triste, mano, foi triste. Teve jogo ali que eu gostei, mas realmente foi triste, mas é aquela coisa, né? Eu começo a reclamar porque eu fico frustrado, porque eu tô trabalhando muito, eu fico cansado, e aí eu começo a reclamar. Sou um ser humano, né? Mas é aquela coisa, eu ao mesmo tempo eu fico tentando ser compreensivo. A gente tá saindo do ano de pandemia, um ano muito difícil de fazer os jogos e de organizar eventos. A voz falhando. De organizar eventos realmente, né? Então, foi um ano complicado. E a gente tem que ser compreensivo. Ainda tá aparecendo muito jogo legal. Mas, pô, que fica chato uma hora, entendeu? Esse que é o negócio. O Bruno falou, João, então não perdi nada da PC Game Show. Perdeu nossa presença aqui, nossa interação. E perdeu Solstice e Sacrifier, que foram 2 jogos que eu achei bem legaisinhos. Solstice eu espero que ele avance, porque assim, tá no pré-alpha, não tá tão legal, não tá tão fluido, não tá tão bonito, mas se der uma melhorada, vai ficar um jogão, assim, porque aquele comecinho do trailer foi muito da hora, e tem umas ideias que eu achei bacanas ali que eu vi aparecendo. Então, se der uma melhorada no Solstice, eu acho que vai ser um jogo legal. E o Silt, obrigado, Diego. O Silt foi muito legal também. Né? Compre SSD, gaste dinheiro. Agora a gente tem uma criptomoeda que vai no SSD também pra inflar os preços deles também, pra desgraçar a nossa vida. Então, beleza, né? Propaganda nunca fala preço. Olha, Murilo, vou dizer que a PC Game Show realmente foi melhor que a Koch Primetime, porque a Koch Primetime só não é melhor do que o Domingão do Faustão apresentado pelo Thiago Leifert, né? Só isso que a Koch Primetime não perde. Mas a Ubisoft eu achei melhor, cara. A Ubisoft eu achei legalzinha. Coisa melhor. Aí, WD Back. Pior que a WD é boa mesmo, cara. Isabela falou, João, se eu tô cansado, imagina você. Bom, não sei, Isabela, às vezes você teve um dia até mais cansativo que o meu. Mas eu tô cansado, isso eu posso te garantir. Tiny King foi legalzinho também, Leonardo. Também foi divertidinho. Tiny King foi fofinho. O personagem lembra a mim mesmo. Show de games do futuro. Hello there and welcome to the Future Game Show powered by WD Black. I'm Laura Bailey, but you may know me as Abby Anderson from The Last of Us Part 2. Essa aí é a atriz da Abby do Last of Us 2, foi premiada pelo trabalho dela, inclusive. The apocalypse to bring you a whole host of exciting game trailers, reveals and updates.
But before we get into all that, I need to get my co-host on the line. Manda aí, vamos trazer o co-host dela. He's appeared in The Last of Us, Uncharted, God of War. You name it, he's probably in the credits. So without further ado, here is my good friend. Mas é verdade que a Laura Belay falou, mano, fala um nome de jogo, provavelmente ele tá nos créditos. É verdade. Hello, Laura. You look amazing, as always. Yes, you may know me from a few video games. Joel Miller in The Last of Us. Eu acho o Troy Baker extremamente talentoso. Extremamente talentoso. Eu acho que ele faz um ótimo trabalho. E o trabalho dele que eu menos gosto é no Death Stranding. Não, no The Medium também ficou muito ruim. No The Medium eu acho que ele se passou demais, assim. Foi uma bobeira aquilo lá. Mas o Troy Baker é ótimo, cara. Isso, Alex, é a atriz da Abby. Eles usam mocap, exatamente. E já vamos de World Premiere, que é Future Games. Veja o que vai good. Entendeu? A boca morreu. Capaz que vai ser. Vamos ver se vai ser melhor que a PC. Ó, tudo pego na engine do jogo. Gosto. Sim, Bruno, ele é dublador de games e às vezes ele atua. O Last of Us é feito capturando, então é toda a atuação. Ele é o Joel no Last of Us. Toda a atuação dele é capturada. O Vinícius, além de ótimo ator, ele é lindo, Troy Baker, coração. Sim, o Troy Baker é um cara muito bonito, não tenho como negar. Check a look, Paulo, bora check a look. E pego na engine, muito bom. E ó, uma vibe Alien mesmo, né? Instinction. Eu acho que não é Alien não, mas... Ah, é de dinossauro, na moral. Dino Crisis. Oh, esse ano, galera, é dinossauro e Chernobyl. Dinossauro, Chernobyl, dinossauro, Chernobyl. Que ano louco, velho. Olha que mundo lindo. Tá louco, isso é na engine do jogo? Sem penas. Pois é, o pessoal se recusa por pena nos dinossauros. Eu acho engraçado isso, eu não sei se por que a visão... É uma coisa que o pessoal pensa que as pessoas estão mais acostumadas a ver o dinossauro sem pena, ou acha que ele vai ficar menos legal. Eu acho que daria pra fazer uns dinossauros muito da hora com pena. Tem umas artes nas cartas do Magic mais recentes, dos dinossauros com pena. Fica umas coisas muito, muito da hora, mesmo. Acho que daria pra dar mais identidade, mais variedade pra cada um deles, porque você consegue variar mais a plumagem do que a pele escamosa, né? Então, mano, podiam fazer isso, sabe? Gostei da ideia desse jogo. Extinction is expected in 2022. What's next, Laura? Ano que vem. E vamos pro próximo jogo, não vou saber mais no momento. Ah, esse apareceu na Guerrilla, eu lembro. G'day from Prideful Sloth HQ, I'm Adam. And I'm Cheryl, and we're the design team on Grow Song of the Evertree. Grow is Prideful Sloth's latest project that we're working on with Diego, Indominus Rex é Grow Song of the patenteado. Evertree is a beautiful sandbox game about growing new worlds, building a town, and bringing harmony back to the land. O Mike Oliver falou, a galera se prende muito aos modelos do Jurassic Park. E o Jurassic Park, na verdade, faz sentido que se prenda, porque, pô, foi um marco, é icônico. E é uma pena que o Jurassic Park não queira pena. É uma pena que o Jurassic Park não tenha adotado o visual. Eles falaram, não vamos pôr pena, que se exploda, não gostamos. E acho muito triste isso, porque daí o pessoal vai continuar copiando e não vamos ter, né? Esse aí apareceu na Guerrilla, é um jogo fofinho. Rolo some. But this harmony was not to last. Slowly, without much notice, the withering was creeping out from the darkness. Once it took hold, there was little that could be done. Our lands were overrun, and all that was cherished disappeared before us. But all was not lost. Lembra um pouco Ori, essas narrações, esse estilinho, a luz versus as trevas, não sei o que lá. Eu lembro um pouco de Ori. This young soul seeks out a way to push back the withering,
and bring life back to our world. Trazer vida pro mundo. Purificar as coisas. Fazendinha purificadora. Grow, Song of the Evertree. Mas eu gosto, sabe? Alternativas, tipo, não é um jogo de tiro, não é zumbi. Plantar árvore, trazer vida nova pro mundo. Eu gosto disso, eu gosto. A gente tem tanto jogo pós-apocalíptico, um jogo que você tá trazendo vida nova pro mundo. Mais dinossauros. Just hijack every game reveal and make it about dinosaurs, Troy. Life finds a way. Mais dinossauro, galera. Ah, de novo, velho? De novo? Is a very different world. Apareceu no Summer Game Fest, apareceu no PC Game Show. Mesmo cara falando a mesma coisa. PC Game Show acabou de aparecer. O PC Game Show acabou de mostrar isso. Eu tô acompanhando o evento o dia inteiro, não faz isso comigo. Including our original Jurassic campaign, which is a story set after the events of Jurassic World Fallen Kingdom. You're going to be leading efforts to contain, control, and conserve all those dinosaurs now running out in the wild. You'll be working alongside characters from the films, voiced by original talent, such as Jeff Goldblum. And in the game, we have over 75 prehistoric species. We've got new dinosaurs, we have returning community favorites, and we've added flying and marine reptiles to the game. I'm really thrilled to be showing you a first look at footage from the game itself. This is from our Species Field Guide series of videos focusing on one of the many prehistoric species we have in the game. This is an iconic, popular dinosaur, it's the Triceratops, but we're showing you it in a new environment never seen before in Jurassic World Evolution. I hope you enjoy it and are looking forward to the game release. Agora vai ter um road premiere, eles vão mostrar um trechinho de jogo que não foi mostrado ainda. Species Field Guide, pelo menos alguma coisa nova então. The Triceratops is one of the most recognizable herbivores that ever existed. It is best known for its trio of facial horns. These adornments are not just for display purposes. The brow horns in particular can inflict. Jurassic Park já pode pedir música no Fantástico. Vai poder pedir música no canal jogando Jurassic Park. Ah, só isso? Eu tava me ajeitando aqui pra ver. Oh, vocês não estão me ajudando. That was Jurassic World Evolution 2, which is launching in 2021 on PC, PS4, PS5, Xbox One, and Xbox Series X. Sai em tudo, gente, menos o Switch. Okay, for this next section, we're bringing the joys of E3 to your home with a series of demos you can play right now. That's right. Demos que você pode jogar agora. This is the Future Game Show virtual show floor. And remember, if any of the featured games grab your interest, you can try them out now by heading to the Future Game Show Steam page. So let's head down to the show floor. Eles têm uma página na Steam pra vocês conferirem os demos se qualquer um desses jogos chamar sua atenção. Legal, isso é muito legal. Hello and welcome to the Future Game Show's virtual E3 show Virtual floor. E3. Just look at it, Troy! I am looking at it. It is incredible. They nailed it. You know, minus the queuing and the heat and the, how do I say, musk that's in the air? But man, the darkness, perfection. All right, enough reminiscing. Let's check out some games. Vamos lá, check a look, galera. Esses aí já tem demo. This is a striking Tale of platformer from Paper. Open House Games. Mais um Little Nightmares, mas olha que daorinha. Oversized world, dodging creepy crawlies and mischievous Roombas. And now for Gostei do Tale of Paper. Bem rápido, né? Mas gostei. House-moving sim, get packed, fully loaded. As you can see, it's all about moving couches. On a couch with your jogo de friends mudança. in couch co-op. It's gonna be Esse jogo que zoa coisa PlayStation simples, 4 né? and PC, and is also backwards compatible on PS5 and Xbox Series X and S. Are you done saying couches? Yes. Hey Laura, do you want a drink? Sure. What do you have? Wait, what's that? Chernobylite. Não, passa reto. A keys do Chernobylite, gente. Ativa aí, aproveita. Go. So about that. Aproveita, gente. Pega uma aí. Right, yeah, sure. Oh, yeah, Eu não vou nem tentar. Genre cocktail full of co-op action RPG combat Gatewalkers. with a survival twist. How does that sound, huh?
Eu tenho... Vou falar pra vocês na moral, eu tenho preconceito com top-down. É difícil eu gostar de top-down, porque só olhando o jogo é difícil você ver o que ele tem de diferente, de legal pra oferecer. Não estou dizendo que não tenha, com certeza tem, deve ter ótimos jogos. Mas quando você olha assim, né, pra mim sempre parece o mesmo game, tá ligado? Então tem que vir a pessoa e falar, por exemplo, Path of Exile, que é top-down, parece que é um dos melhores jogos que existe, assim, a galera gosta muito de Path of Exile. Não deve ser realmente um ótimo jogo. Mas, né, quando eu olho assim sem conhecer, eu fico, Game Deck. Ó, mais um Cyberpunk melhor que Cyberpunk. Where your choices will shape the world around you in and outside of the simulations. Speaking of detectives, check this out. Detetive. Backbone is a gorgeous adventure game from Eggnut set in a dystopian lembra aquele Black Sad. Where you must crack cases to clean house in this corrupt post-noir city. Muito parecido com aquele Black Sad. Raccoon. Well, if you like raccoons, allow me to offer you more critter-based adventures with Beacon Pines. Set inside of a magical storybook, Beacon Pines sends players to a sleepy mountain town where you collect powerful words that can completely alter the narrative. Você vai escrevendo um livro, também é de escolhas, mas daí você vai escrevendo um livro. Achei legal a proposta, achei bacaninha. Mais keys, galera. Ativa aí, aproveita o Chernobyl Light. O Trifox. Trifox apareceu na Guerrilla. This is Trifox, a charming cartoon brawler where you fight waves of enemies as one of 3 adaptable combat classes. Great, huh? Yes, totally, but now it's time to get serious. Hora de ficar sério, falar de HD. But the beavers remain. Welcome to Timberborn. Timberborn. It's a unique city builder where players set out to create the ultimate beaver society. This involves Nossa, você cria uma sociedade de castores, gente. Que legal. Que ideia bacana. Não é meu estilo de jogo, eu não vou jogar, mas, pô, gostei da ideia. Tipo, uma sociedade de castores, tudo baseado em madeira. Que legal, achei divertido. Wow. What was that? Divinity é outro que o pessoal elogia demais também, esse aqui, é a verdade. Aí, ó, já é... No. I want to hear more from the Rift Breaker. Okay, maybe after this showcase we're meant to be hosting. And with that, we've reached the end of our little tour. But remember, you can go hands-on. Os jogos todos têm demo, galera. Vocês podem brincar com demo de todos esses jogos que apareceram agora. Bora ativar o Chernobyl Light se tiver chance, se tiver sorte. No, that's update preference. I don't need to update this. Laura, can you help me out just a little bit? I got you. Okay, we're back. Quick note, from here on in, when you see this pop up on screen during a trailer, it means you can visit the future game show page on Steam to play a demo and go agora vai aparecer, vai ter mais jogos com demo aparecendo ainda. Então, se aparecer ali avisando, você pode aproveitar. I was doing Rocky, sorry, I just always wanted to do that. It's because our next game is all about floating like a butterfly, stinging like a bee. Check out this exclusive presentation from Steel City Interactive about Esports Boxing Club. Esports Boxing Club. Coming later in 2021, Esports Boxing Club brings you the greatest fight roster in video game history. With over 200 fighters already signed, mais de 200 lutadores famosos. And most anticipated names. From the absolute legends of the sport to the most exciting names in boxing today. E o presente. Passado eu conheço alguns que meu pai ficava falando e tal, mano, presente. Legal, pela primeira vez a divisão feminina num videogame. Pô, primeira vez agora, 2020. Ô, galera, vamos acordar. Como pode? It's good, there's definitely one for the grandkids and stuff to say, look, your old granddad was in a game and busting people up, so it's going to be quite cool. Vamos ver, vamos ver. Aí, cara toda destruída. Sai, Murilo, sai dizendo nomes catastróficos da minha live. Doesn't just rely on animation.
Tipo, os gráficos não grande coisa, mas num jogo desse tipo, a física é muito mais importante. Você tem que sentir os socos, você tem que sentir o impacto, você tem que sentir que é justo, tem que sentir que quando você apanha foi erro seu, quando você bate você foi melhor. Nesse tipo de jogo a física, o gameplay é tudo, assim. O gráfico tá ok, tá bacana, pode ser assim. Se o gameplay for bom, faz o jogo. Presentation is important to us. Just because we are in the studio, we're still going to aim high when it comes to production values. O evento tá legal, Ezequiel. Tá legal, tô achando legal também. Tá um evento bem melhor que os outros. E estamos com 194 pessoas, hein? Quase chegando em 200 pra esse eventinho seguido da PC Game Show, mas já bem melhor que ela. Esports Boxing Club is coming to PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X and Series S. Tem que ter o popó, galera, que é o popó. Next up, we've got a deeply immersive World War II shooter with over 100 players taking part in epic battles recreated using aerial photography and satellite imagery. Let's take a closer look. Falando de um jogo de Segunda Guerra Mundial, centrado na realidade, com cenários que foram recriados usando imagens de satélite e partidas de 100 jogadores. Acho que do caminho que o Battlefield e o COD estão indo, se você tentasse fazer um jogo de guerra, mas realmente centrado na realidade, um bagulho realmente, tentar ser realmente realista, pode ser que você conseguiria se destacar, cara. Following a successful Kickstarter, we launched into early access in the middle of 2019. And since then, we've delivered 9 enormous updates. Eles estão com early access. Entire systems overhauls, 6 new maps, tons of new weapons, gadgets and vehicles. As well as expanding our unique esse brinquinho é tão anos 90, maluco. Maluco, esse brinquinho é tão anos 90. 2021 is only going to be bigger. I'm excited to announce that we're launching out of early access on July the 27th. Olha que legal, dia 27 eles saem do early access. Dia 27 de julho, mês que vem. Before we close out the year by bringing Hell Let Loose to next generation consoles. Hell Let Loose has only grown due to the vibrant community that surrounds it, from our earliest Kickstarter backers to our newest recruits. We're excited to introduce you to this ever-evolving and expanding World War II experience. We hope you enjoy this first look at what's to come. First look do que vai vir. Check a look. Ui. For realista não tem cordinha, mas eu não jogo jogo realista não, eu tô falando pros outros, não pra mim. Eu nem gosto de jogo de guerra. Hell Let Loose. Só tava achando que era Enlisted. É Hell Let Loose. É 27 de julho, hein? Os consoles. E no PC, claro. Hell Let Loose is launching on Steam on July 27th and coming to Xbox Series X and S and PlayStation 5. E passamos de 200 pessoas acompanhando. Valeu, povo. So, Laura, obrigado. Have you ever wanted to play XCOM, but in real time, with up to 7 of your friends? Of course. Yep, that's what I thought. Then you need to keep your eye on this next game. E vem agora. Hello, my name is Heroes Horvat, CEO of Iron. Nossa, ele falou o nome dele. Eu não consegui entender, eu li, eu não consegui entender. Eu nunca vou conseguir falar o nome desse cara. It supports up to 8 players and has a fully playable co-op campaign. We are ready to show you the launch trailer now. So get ready for June 17, when the game launches on Steam, and have fun blasting some music. O jogo chega essa semana mesmo, galera, dia 17 de junho. The Executor, a high-class commanding officer with advanced cybernetic capabilities. You were awakened to lead a secret task force that will counter the threat of Stroll mutants and liberate Mars. Eita, é Tower Defense? É tipo um Tower Defense, parece. Fight back. Dá pra jogar com amigos. Welcome back, Executor. The Stroll infestation has now infected all colonies on Mars. Real-time tático. Nossa, não muda muito de um pro outro, né? Customize their weapons and tech as well as their upgrades and abilities. Take
command on the battlefield using the command radio to give orders to the whole squad or individual soldiers. Concentrate fire on targeted locations and carry out supply runs even during the heat of battle. 8-player co-op, isso é doido. Isso eu achei doido. Co-op missions to save Mars in our name. Ordenar essa estratégia aí. Red Solstice 2, Survivors. Dia 17, tá chegando logo ali. Purge Earth of a mutant invasion in Red Solstice 2's Survivors, which is coming to Steam on June 17th. Legal. Achei que isso passava em Marte. Ah, ó, agora sim é um Correio Simulator, de verdade. Agora é o Correio Simulator. Hi, I'm Dylan from Gamius, and it's great to be here at the Future Game Show. We're currently getting very close to finishing. Gostei do visual do show deles, a parte visual, a identidade estética, eu gostei desses laserzinhos, achei da hora. Olá, bicho. Ah, eu quero jogar isso aí, que relaxante. And you will get to know the people in Providence Oaks along the way. Today, we're excited to share an example of an activity after your workday is done. Movie night with Angie. Tu conhece o pessoal da cidade conforme vai entregando. It's been ages since I've been to the movies. Well, they call it the movies, plural, but of course we can only see one movie at a time. So, which one will it be? My pick? All right, let's see. Escolhas, né? Big Trouble in Little China? Sim. Velvet, não. Or The Great Mouse Detective? Big Trouble in Little China. Big Trouble in Little China. Ready to pick. Big Trouble in Little China. The Great Mouse Não, escolheu errado. Wouldn't have picked you for a Disney fan. É que interessante eles usando nomes, né, reais, nome de coisa que existe. Won't spoil more, and we also can't say what Meredith will do after spending 2 weeks in Providence Oaks, because it's all up to you. Lake is coming first to Xbox and PC this September. Chama Lake. Thanks for watching. And enjoy Realmente as animações faciais não estão grande coisa, tá bem fraquinho. Mas achei gostoso, deu uma energia boa, sabe? Deu uma tranquilidade. We're excited to announce that Lake is coming to Steam, Epic Game Store, and Xbox Series X and S on September 1st. Só entrega umas cartinhas. Now, what kind of a showcase will this eu vou jogar e eu não vou be? fazer amizade com ninguém, eu só vou entregar cartinha. Ir pra casa e brincar com meu gato. Sei lá, gostei desse jogo. Comfort Game, isso aí, Michael. In the beginning, there was dust. O trailer começa com In the Beginning. The moon was born. Eons of idleness passed, before suddenly it shattered. Great celestial chunks cascaded from the heavens unto earth. From one prodigious shard spawned humanity, and from another, the gods. For a great many years, balance endured, until a foul and malevolent deity intervened. Exile spread greed and distrust among his kin, compelling these calamitous beings to conquer man. Centuries of servitude passed, until finally, aided by a veiled ally, humanity revolted. The Great Crusade overthrew the old gods, imprisoning them within the sacred walls of the citadel. Tô contando todo o lore, tinha deuses do bem, deuses do mal, os deuses do mal dominaram a humanidade, escravizaram todo mundo, ficaram anos assim, até que apareceu um herói, que é o jogador. E aí, o jogo e o gameplay, como é que é isso aí? Isso aí a gente já cansou de ver, gente, isso aí vocês já viram 1000 jogos com esse enredo, por isso que eu não tô nem traduzindo. Não tô traduzindo, vocês já viram esse enredo 1 milhão de vezes. Began to fade. The great moon, witnessing all, wept a fire. É um adventure, é um jogo de estratégia, é um jogo de construção, é Pokémon. Como que joga? And thus, a glimmer of hope remained. É plataforma, é hack and slash, é Souls-like, é de tiro. Não sabemos, nem saberemos. Você pode colocar na sua wishlist
Quem sabe descobrir no dia 29 de julho. Aí, ó. A imagem do jogo. Podia ter mostrado o jogo, né, gente? Eu penso assim, ó. Na moral, eu penso assim. Se você acredita no teu game, se você acha que o teu game é mó legal, se você acha que o gameplay dele é muito bom, você mostra. Você mostra o que você acha que vem do seu jogo. Se você acha que seu jogo é bom, você mostra ele. Né? Hi there, thanks for tuning in. Hopefully our little trailer has got you interested. My name's Tom, and I'm part of the team at Darkflow Software behind our new game, Enlisted. Enlisted, esse que vocês estavam achando no Hell, não sei o que lá. One of Enlisted's most unique features is parecido, inclusive é bem parecido mesmo. Tem gameplay na página da Steam, o Júlio falou, então podiam ter mostrado no evento, né? Poxa. You'll only need to respawn when your entire squad is wiped out. Só reinicia. Você só volta quando acabar o time, quando acabar a partida, né? Gameplay de time. We have a fleshed out solo mode too, where you will only fight against other players. At its core, free for all. Enlisted aims to form a golden middle ground between the more hardcore and arcade-style shooters currently available. Time to kill is kept short. A bolt-action rifle to the chest will down a soldier in a single shot, with submachine guns and pistols taking only a few hits. Ele tá dizendo que esse jogo tenta achar um novo equilíbrio entre arcade e realismo, dizendo que não aguenta muito tiro. Se você levar um tirão de fuzil no meio do peito, tu vai ficar caído na hora. Então, uma das coisas é essa, se levar... Não é muito bullet sponge a galerinha. Each campaign features new weapons and equipment. Firearms can be improved to increase their raw performance. O Diego gosta do Enlisted. To grant them specialized perks. Different classes of soldiers are able to equip different gear, with specialist classes such as engineers Parece uma barreira. able to build structures Virando arcade com realismo, né? Including fobs, Parece uma barreira. sandbags and barbed wire defenses, and even anti-tank cannons and AA guns. Enlisted aims to keep historical accuracy in the forefront of development. Firearms, locations, and uniforms are all true to history. No neon pink Sten guns and mohawks here. Each army will be decked out with the equipment they actually used during their respective conflicts. Because of the squads feature, you'll never be short on targets. Twitch reflexes and fast reactions will of course have their place in Enlisted, but even if you haven't had the time to fine-tune your skills, you'll easily be able to come away with a kill count in the double digits. The AI, however, are very attentive and react to sound. Tá dizendo que tipo é um jogo como tem os bots, né? Tu enfrenta uma IA e vai conseguir umas kill counts. Você vai conseguir matar uma galerinha. Enlisted is cross-platform and available now on PC, PS5 and Xbox tá no PC, no Xbox, no PS5, de graça, galera. New content is added regularly and no progress will be wiped upon the full release. Once you've signed up, use the code ENLISTNOW for a free bonus on us. I've been Tom and I hope to see you all on the battlefield. Dando aquele código ENLISTNOW, você vai ganhar uns bônus. Vamos a jogar hoje. Which is available now on PC, PS5 and Xbox Series X and S. A galera tá enfatizando que realmente é isso, é um tiro e kill. Deu. And the protagonist only has one arm. Let's check out Severed Steel. O Severed Steel, esse é legal, esse aí apareceu, acho que na Guerrilla Collective também. Muito da hora esse aí. E o cara só tem um braço, eu não tinha me ligado disso. A musiquinha. Ah, tá, mas ele mete um canhão no outro braço dele, beleza? Esse aí eu queria dar uma experimentada, esse parece bem daorinha. Zoar, de fazer ponto, pular, acrobacias. Sempre bugo pra falar acrobacias. Ó, Ezequiel disse que jogou a demo hoje, realmente tá muito massa o game. Legal, Ezequiel, legal. Parece que tem umas influências super hot aí, né? Parece bem divertido. Bem divertido. O Paulo achou ruim a jogabilidade. Parece difícil, né? Parece ter uma adaptação a ser feita. Severed Steel. Dá uma jogadinha na demo. Severed Steel is coming soon on PC, Xbox and PlayStation.
Okay, notepads at the ready, because for this next section, we're going to race through 8 exciting upcoming games that deserve your full attention. Vários jogos. Here's our future hits montage for 2021. Montagem de jogos para esse ano. Não. Sim, esse é legal, Silt é legal. Não. Dice Legacy. Esse é da hora. Aí sim, ó, o cabelão dela, bicho. Ah, não, aí sim. Gestalt, Steam Cinder. Iron Progenitor. Não. Definitely not fried chicken. Esse aí eu tô voltando. Não sei se seria não. Ranch, sim. Não. Skin. Ah, tu é um sapinho? Tu joga o sapinho? Ah, não, é um peixinho vai pulando no... Ah, interessante. Sim, Silt sim. Isso. Dome King Cabbage. Não consigo emitir uma opinião. Não consigo opinar. Okay, I might regret asking this, but, you want to help me with this next one, Omachow? Okay. Did you know that Sega recently announced Sonic Colors Ultimate? We got some exclusive gameplay from a stage that nobody has seen yet. I hope Sonic does okay without me. Esse é o Tails? Did not regret it. Olha Hi só. everyone, I'm Katie Golden, senior producer at Sega of America. Oi, Kate. Oh, ela é nova pra ser, senior producer da Sega? Caraca! Subiu na vida, hein, moça? Carreira meteórica. Ah, é o Sonic Colors Remaster. Não foi mostrado ainda, essa é o World Premiere desse gameplay. Sonic realmente não é pra mim. Eu olho isso, vejo muitas cores, eu já penso aqui no AVC, assim. Realmente não é pra mim. Nossa senhora, já tô tendo aqui umas 5. Bateu nostalgia no Bruno. Não, então, esse jogo foi mostrado na live da SEGA, sim, Selegato, mas então, eles disseram que essa fase não foi mostrada ainda. E o Fábio ama esse jogo, então fique feliz, Fábio, você vai poder ter ele no PC pra durar pra sempre na tua conta. Beleza, pelo menos nesse Sonic aí ele não beija ninguém, né, nenhuma pessoa humana. Então a gente já tem essa vantagem. Get ready for Sonic Colors Ultimate, which is racing onto PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, and PC on September 7th. Vai em tudo, Moving swiftly on, we've got a new management game from Chucklefish where you play as a powerful artificial intelligence in control of a space station. Do you want to roll the trailer, Troy? I'm sorry, Laura. I'm afraid I can't do that. I know that you were planning to disconnect me. No, never mind. I'll handle it. Here is Starmancer. Aí nesse jogo você joga como a inteligência artificial da nave e tem que cuidar da estação. Achei interessante a premissa.
Sim, fizeram uma referência ao Odisseia no espaço ali, ao HAL. É 3.000? Eu achava que era 2.000. Oxe, vai ficando grande a parada mesmo, né? Olha o tamanho, gente. Ah, o ZTzinho ataca a nave. Aí foge e larga tudo que você fez. Starmancer. Legalzinho. Vai rolar um Early Access agora em agosto. Não, você tem que cuidar dos humanos, Telvenia. Mas talvez você possa abusar um pouco deles, assim, não sei. É 9.000. Ai, ninguém sabe o número. É 9.000. Todos errados. Have you ever wondered about the postal service? Like, that there's just so much mail, you know? Not really, no. Okay. You're saying you don't know about Jeff and Deborah. Who are What are you talking about? I'm just gonna press this button again and hope it explains everything. Oh, it will. Trust me. Mais um jogo de correio. Mais um jogo de correio, gente. Como pode? Kiwi. Their names are Jeff and Deborah. I'm Joel. I'm one of the developers on Kiwi, and I'm going to show you how a Kiwi level changes over the course of the game. So in this room, you're transcribing urgent messages and assembling them ransom note style by stamping them onto the page with your butts. Nossa, mano, você recebe a mensagem no telégrafo, aí você tem que escrever no papel usando um pedaço de letra para escrever a mensagem, e aí você manda as ideias, galera. Esse apareceu na Wholesome, Arthur. Esse eu não tinha visto. Jeff and Deborah are going to have to deal with all kinds of hazardous. É co-opzinho, então? Got sandstorms during the summer, mayfly swarms. These guys have no respect for personal property. Paranormal activity. This is genuine footage of an actual haunting. Parece muito difícil. Parece muito difícil esse jogo. Meio que nem Overcooked, né? No fundo é meio que nem um Overcooked da vida. To break through blocks of ice and keep each other from becoming kiwi sickles. Our little heroes are going to face new challenges every level and in every room of the post office, whether they're typing telegrams or packing. Tem que digitar, daí sai a letrinha. It's all in a day's work for Jeff. É tipo um Overcooked da vida, é gerenciar a situação, vai acontecendo caos e você vai tentando entregar os pedidos da melhor maneira que você conseguir. Vai sair em tudo, gente, vai sair em tudo. Realmente o Death Stranding influenciou a indústria, ó, com legendas falando. Overposted. 2021. See? Told you. Next up, we've got a roguelike with an attitude. A game show shooter where you earn likes for dunking on competitors and causing a little wanton destruction. Will the circle be unbroken? Get it? Find out in this world premiere. World Premiere é um jogo de game show. Futuro muito perturbado. As curtidas são tudo. Ah, então é o presente. A morte não é nada. É o presente, não é o futuro. É o presente. Death Run TV. Nossa, Enter the Gungeon, né? Ah, esse jogo tem demo, gente. Nossa senhora, balança tudo, é muita coisa. Não tem idade mais pra isso, não. Não tem mais idade para jogo assim. Death Run TV. Já dá pra jogar a primeira fase na Steam. That was Death Run TV, and you can play the pilot right now by heading down to the Future Game Show page on Steam. Future Game Show page. Hazmat suits at the ready, because this next game tasks players with building a team of stalkers to survive a 3D scanned recreation of the Chernobyl exclusion zone. Here's more on what to expect in Chernobylite. Ah, Chernobylite, ó. Quem ativou, hein? Że to, co designerzy sobie wymyślają, to jest pisanie listu miłosnego. Każdy kiedyś był zakochany, pisał list miłosny, wydawało mu się, że to jest takie piękne, wspaniałe, a potem po latach znajdował te listy i mówił: Jezus Maria, co ja tu za bzdury pisałem.
Zaczynaliśmy właściwie od gry, gdzie skupialiśmy się na przetrwaniu, na menedżowaniu swoim czasem i towarzyszami. To wszystko wydawało się po designersku dobre, ale zwykle emocjonalnie dosyć nudne. I dlatego dodawaliśmy coraz więcej elementów, które angażowały gracza, które były dla niego ciekawe. Na początku był to taki mały chat, który gracz sobie mógł modyfikować, ale był całkowicie opcjonalny. Z biegiem gry on stawał się coraz bardziej sensem gry, coraz bardziej jego sercem. Nadawaliśmy coraz większą Olha, tá dizendo que o começo do jogo era muito mais de gerenciamento dos seus companheiros e de recursos. E você tinha uma base que era meio quase ignorável. E o jogo vai transformando uma coisa que você foca bem mais na tua cabana, na evolução dela, em criar equipamentos na tua cabana e a tua sobrevivência depender mais do tiro e tal. Então mudou bastante em relação ao começo do desenvolvimento. If you were lucky enough to catch one of the early access codes during the virtual show floor, you can play Chernobylite right now. But if you missed them, we've also got more codes to give away on gamesradar.com. Ah, na gamesradar.com tem mais códigos do Chernobylite sendo distribuídos. Lá, jogo coelhinho. Product not yet rated. Gosto da Team 17. Eles têm pra nós. Oh, Hell Let Loose, já mostraram. Super Megbot. Ah, é magnético? Ah, que legal. Fofinho, fofinho. Life. Ah, esse é o Harvest Moon, ó. Esse é puro Harvest Moon, meu Deus. Harvest Moonzinho fofo. Querida, me juntei a um culto. Ô galera, por nada não, mas eu vou ter que deixar vocês curtindo esse sizzle reel aí e dar uma urinada, que tá pesado o negócio. Já volto. E voltei antes de acabar o negócio. Bom. Estamos de volta. Tem que tomar muita água nesses dias, porque falar muito, sabe? Aí toma muita água pra não zoar tantas cordas vocais. Beleza? Agora fica zoado a bexiga em vez disso. Ah, apareceu o Greek. O Greek apareceu na Collective. É bem bom mesmo. Lavei as mães, Camisari. Be sure to wishlist any games that sparked your interest on our Steam page. It really does help the developer out. Or you can also head over to gamesradar.com for more info. Eles estão lembrando que a gente fala desde a Guerrilla, né, pessoal? Se vocês gostam de um jogo, põe na wishlist que ajuda a moral do game, ajuda o desenvolvedor. Vou colocar na wishlist. Olha, uma aventura de stop motion feita à mão. My name's Zamet, and I'm the director and composer of Harold Halibut. And I'm Ole, the game's art director. Harold Halibut is a handmade narrative game about friendship and life in a city-sized spaceship stuck under sea.
It's been 250 years since your home. An Ark-like spaceship fled an Earth on the verge of Cold War to find a habitable planet on which to preserve the human race. You are Harold, a young lab assistant to the ship's lead scientist, Jean Marot. While most of the other inhabitants have reconciled themselves to a life lived aboard the sunken ship, Marot still works tirelessly to find a way to leave the planet and find a new, drier home. Of course, we don't want to spoil too much of the story, so let's dive into some gameplay details. Parece que é meio arrastado jogar isso aí, na moral. While the professor will always have tasks waiting for you, the wonderfully weird rest of the Fedorans will keep you just as busy. It was very important for us to not only focus on an exciting main storyline, but to create a world full of interesting events and meaningful encounters. The dialogues don't only help you progress in the main story, but also help you get to know more about the many characters Sad games. Weaving through the narrative, you'll run into playful interactions like repairing a broken 3D printer. Your PDA is always available to you for an overview of current tasks as well as messages from other characters. This is also where Harold's personal drawings are kept, as well as a few more shenanigans. At this point, you might be wondering how we achieved the stop-motion-like look of the game. We are in fact building every single thing you see in the game in the Olha lá, mano, eles fazem tudo, galera, lá. And puppets, and then 3D scan everything. We're then able to use motion capturing to create lifelike animations for a huge cast of characters. Caraca, mano, que trampaço, While the game begins velho. with Harold's mundane day-to-day, mysterious events and a fateful encounter will soon plunge you into a new world that nobody could have guessed existed. And one Mano, that por que vocês se colocaram nessa situação? We're really excited to find out how you like being immersed in this unique world and the feeling of puppeteering Harold. There's still quite a bit of work to do, so all we can say right now is that Harold Halibut will come soonish. O jogo é Harold Halibut. PlayStation and Xbox. Doidão. You can already wishlist the game on Vocês Steam. são loucos, cara. Vocês Thanks for arrumaram watching, pra and enjoy the cabeça. rest of the Que show. isso, velho. Harold Halibut is coming soonish to PC, PlayStation, and Xbox. Tô impressionado, yes, tô there have been a few impressionado. gloomy Não games vou so jogar, far, não so tô impressionado. we came up with a wholesome chaser. I'm told that the developers came up with something so sweet and so positive that they just had to call it Happy Game. Seriously, if what I'm reading is correct, this one is gonna melt your hearts. O nome do jogo é Happy Game, vai vendo. Olha lá. As ideias. Que é isso aqui? Ah, não tô achando tudo. Que é isso? Não tô achando tão happy, não. Tô achando bem perturbador, na verdade. Que isso? Que é isso? Então tá. Huh. Okay, Laura, hope you're still there. Tell me you No just console vai sair o Switch. watched the same trailer that I did. Troy, yeah, that was something. What I want to know is who the hell is writing this script? Yeah, I Deep don't- Web I the don't know, game. but they're telling me that Happy Game is coming to PC and Nintendo Switch in 2021. Esse ano. Oh, and Muito demo jogo is esse ano. available now if you want to have a cheerful jaunt into a land of wonder. Tem demo, tem demo. Good luck with that. Our next game is a gorgeous hand-drawn puzzle platformer following a young mechanic in a broken world. Pay Plataforma attention de at the end puzzle. of this trailer for some exciting information about the Minute of Islands release date. Four brothers, bound by eternal purpose. They all broke at the same time. And a girl named Mo. Ah, é o Spiritfarer de novo. She knows what must be done. When the blight first came, people began to panic. And now, the spores are taking hold of É desenhado à mão, Camisari.
Atmor's family is still here, however. She has been tasked to protect them. After all, she is the bearer of the Omniswitch. Ó, tem umas nojeiras, né? Interessante o visual do game. Minute of Violence. Já saiu. Disponível hoje. Interessante. Vamos ver se tem alguma das plataformas. Yes, we are excited to announce that Minute of Islands is out now for Legal. PC, Mac, Gostei do visual do PlayStation, jogo. and Nintendo Switch, and will be arriving on Xbox later this week. Chega no Xbox mais tarde na semana. Next up, we've got an update from the folks at Techland, who are fine-tuning the zombie parkour of Dying Light 2. Let's throw it over to the developers who are here to answer Será que some agora of vai your mostrar o questions jogo about the ou é game. só o cara falando porcaria de novo, que nem na PC Game Show? Com a mãozinha no bolso. Can you tell us a bit more about the video you just saw in the PC Gaming Show? The video presented in the PC Gaming Show brings you closer to Aiden's story. What he's looking for, what motivates him, how he ends up in the city, and of course, what happened in the old franchise between both games. This is a bunch of important information about the DL2 story. Okay, so we know more about the main storylines from the mentioned video. How does the game look outside the core campaign? Side quests are an important part of world building in Dying Light 2. Through these quests you can decide how the city will look like, thanks to the city alignment system, or bring new opportunities for the citizens. Falando das coisas fora da campanha principal, em como suas ações moldam a cidade. Foi a principal destaque, assim, quando eles revelaram o jogo. But it's up to you to decide how the city should look like. We have a lot of game activities prepared for our players, but at this stage we want it to be a surprise for you. How seamless is the co-op experience? Would you say that the best way to experience Dying Light 2 is with a friend? It could be. What is cool about the co-op is that it gives you an opportunity to see how the world changes when your friends make different decisions than you. In co-op you can walk in their shoes to experience all those differences. No co-op tu pode visitar o mundo do outro jogador e ver como que as decisões dele afetaram o mundo dele e como que tá diferente do seu. É uma premissa interessante, né? Então vai ter um game host, o mundo das maneiras que o cara fez. E aí às vezes você vendo como tá o mundo do seu colega, você vê até onde o jogo realmente muda. Isso eu acho realmente legal. You've promised a great open world that feels alive. How is it going? Yeah, well, as you can imagine, Dying Light 2 is full of infecteds, but it's also full of humans, with their everyday life activities and purposes. We are building Dying Light 2 around the simple rule, ground is death and rooftops alive. Mas what is cool is that NPCs act differently on each of those levels. Also, their behavior depends on choices you make and the way you play. 7 de dezembro, a gente já sabe. Sim, camisário ruim desse aspecto é que o progresso fica separado, realmente não tem como. Murilo falando que aqui a Techland tá com muito papinho e pouco gameplay. Vou admitir que essa altura do campeonato é esquisito. O lançamento marcado pro dia 7 de dezembro, para esse ano ainda, e eles não ter mais jogo para mostrar é um pouco Revealed during estranho. the Nintendo Indie World Showcase earlier this year, this next game is a skateboarding action platformer. Here's Simon Bennett from Roll7 to give you an exclusive look at Ollie Ollie World. Ollie Ollie World. É o tipo. Pré-alpha. É tipo Autos Odyssey. Hi there, I'm Simon Bennett and I'm the co-CEO of BAFTA award-winning studio Roll7. O estúdio já ganhou um BAFTA. Right now, we're working on Ollie Ollie World. It's our stunning action platformer. You're going to meet quirky characters on a magical road trip through Radlandia. And of course, add a ton of new skate moves into your trick bag.
studio, we've spent over a decade on flow state games. They transport you into a state of total focus and immersion, and it's something that we very much como estúdio eles estão trabalhando há 10 anos nesse tipo de jogo de flow. Esses runners, né, que fizeram muito sucesso no celular. Também acho, mudou bastante do primeiro Oli. You're probably pretty aware that you're going to slam a bunch before you succeed. So for players who want it, that challenge is very much still there. New players will be happy to hear that the game will welcome you with open arms and ensure that we can get you up and riding in no time. Ultimately, we've managed to make failure part of the fun. Yeah, you're going to get knocked down, but when you finally nail that line, it tastes just that much sweeter. There's just so much more flow to the game. We've even added grabs, wall rides, firecrackers, split routes, right to left skating, and a host of insane tricks to keep your fingers busy. There's a range of visually and mechanically distinct areas to explore, packed to the brim. Tendo que as mudanças que eles fizeram, você andar de skate pro outro lado, andar nas paredes. And of course, walking trees. Não, Fernando, eu não tô na Adrena. A gente fez um collab aí pra C3, mas eu saí da Adrena pra fazer o canal que você está vendo nesse momento. Não muda a informação. Tá em tudo. Eu saí no celular também, né? No celular também, Next up, tranquilo. we've got a new game from the team at Odd Bug Studio, creators of PSVR's The Lost Bear. This animated story trailer will introduce you to the world of Tales of Iron. And something tells me you might be familiar with the narrator. For centuries and longer, rats have fought tirelessly to repel the incessant frog invasions. Nossa, rato contra sapo, que isso? Was only ever short-lived. Until finally, a young monarch rose to power. King Rattus, first of his name, unified the Rat Kingdom under one rule, repelling Wart and his kind back to the putrid swamps from whence they came. Que isso, gente? Capelão. Crops prospered, families flourished, and a magnificent crimson keep climbed ever higher toward the sky. But as time passed, King Rattus the Savior grew old, and the kingdom vulnerable once more. His people grew anxious, some claiming to perceive a faint odor in the air. Greenwart had returned with a ferocious vengeance, amassing an army of unfathomable scale. He burned everything in his path towards the Crimson Keep. King Rattus gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope wielding a sword. So it was decided the crown should pass to Whiskers New. Arise, young prince, for the kingdom needs a hero. And so, your tale begins. Como que é o jogo? Como que é o jogo? Question the reign of the Iron Frog. Doug. Anyway, in Tales of Iron, which is coming to PC and all current console platforms. Our next segment is from Polish Studio Movie and hosted by God of War and Twisted Metal director David Jaffe, who recently joined their supervisory board. Ah, o David Jaffe, o cara que começou o God of War. Era meio babaca. Ele começou os primeiros God of War, formato original. Agora ele tá trabalhando com essa galera. Olha que legal. E eles estavam fazendo um jogo com uma galera que trabalhou em várias animações, mas nada de ver o jogo mesmo, né? From movie games. Lust from Beyond. Man, this is one of the coolest games I've played in the last year. It's what turned me on to movie games in the first place. What you're looking at is the M-rated, console-friendly version of the erotic horror cult classic. It's a first-person action-adventure game that blends Lovecraftian horror with weird freaking eroticism. I love this game. Lust from Beyond. Meio pornô, meio suspense, meio, Let's step into the shoes of the only real-life superheroes we got, the first responders. This game is my childhood fantasy come to life.
Ok, Fire Commander. This Não game tinha took muito o me que falar totally dele. by surprise. You're trapped in the wilderness, freezing, hungry, and now you're starting to go a little bit insane. Man, you start seeing all kinds of crazy stuff out there. Legal. Winter Survival Simulator, it's coming soon. Have a great Survivors. E3. Have a great future games. I miss you guys. I'll see you soon. Oh my God. Enfim, falou que nos vê em breve. Thanks to David Jaffe. And check out GamesRadar.com for more about movie games' upcoming titles. This next presentation comes from the folks at Xseed Games, the makers of O Story Runefacture. Seasons and Esse jogo eu tô bem afim de jogar. Esse jogo eu tô bem afim de jogar. Eu também, Mike Oliver, também prefiro Fire Girl. Esse jogo eu tô bem afim de jogar. Ele meio que mistura o Harvest Moon com JRPG e tal. Não a Kiba Strip, o Runefacture. Kiba Strip é só loucura. Xseed, acho da hora, alguns casos. Certo. Kiba Strip é só loucura. Não sei nem o que tá acontecendo. Shadowverse, Champions Battle, não sei o que. Isso não sei o que é, mas os cabelos já tão loucão. É um Yu-Gi-Oh! Da vida, né? Olha, gente do céu. O protagonista tem o cabelo tão normalzinho, mas o resto da galera tá insana. É tipo o Yu-Gi-Oh! Mesmo, bora lá. Tarde. Ah, o Friends of Mineral Town. Esse é fofinho. Esse é fofinho. Wholesome. Todo fofinho. Ah lá, esse aí... Aí já foi o Harvest Moon. Teve coisa boa assim, Dennis. Teve muito jogo. Teve muito jogo. E alguns deles bons, com certeza. Casa, que fofinho. Belezinha. Aí, ó, Runefacture 4 Special, esse eu já joguei. Mas esse é um port. Ah, ele vem pro PC, PS4, ah, legal, ele tava só no Switch. Legal. Ele mistura bastante RPG, combate, isso que eu acho legal do Runefacture. Tipo, o aspecto dos combates, do RPG mesmo, é mais forte no jogo. Do que no Stardew Valley e essas outras coisas. Então isso eu acho legal. Ah, e o 5, que vai ser mais 3Dzão mesmo, mais bacana. Esse aí eu tô querendo ver. Aí. Que é bem um JRPG mesmo, mas tem os aspectos de colheita feliz, né? De criar, de fabricar, enfim. Então esse jogo eu tô de olho nele, parece que vai ser legal. I'll get straight to it. Tomorrow. Today, I rest. I look forward to working together, as colleagues and as rivals. Ó, da hora, os monstros estão com design bacana, eu tô achando. É legal porque você vai fazendo as amizadezinhas na cidade, que é normal, tem até os namorinhos, essas coisas, mas daí quando você tem umas amizades mais desenvolvidas, você pode chamar pra fazer parte da sua party e criar o seu grupo de heróis que nem qualquer JRPG pra ir pras dungeons. This next game is a hack-and-slash RPG with twin-stick shooter elements set in a retro sci-fi world. Ah, esse aí apareceu Here's a também. new gameplay trailer for Batora, Lost Haven. Batora. É, apareceu na Guerrilla, né? Jogo de RPG de ação emocional. Motivo. Emocionante. Agora com escolhas e consequências. Batora. Lost Haven. 1 de julho. Batora Lost Haven is coming soon to PC and all current console platforms. And you can sign up to play the closed alpha when it launches on July 21st now. Let's slow things down a bit with a look at the next game from the creators of 2 Point Hospital. Oh wait, I think I saw something about this a few weeks ago. No, you didn't.
Here's developers Mark Webley, Ben Huskins, and Gary Card to tell you all about it and give you a first look at gameplay. Ah, esse aí apareceu. Agora eles vão mostrar pela primeira vez gameplay, o que é mentira. É aquele da universidade, não é? Que é do pessoal do 2 Point Hospital. Introducing 2 Point Campus. 2 Point Campus. É, eu lembro disso aí. When we're thinking about what we're going to do next, campus and the idea of running a university or a college was something we just kept coming back to. It's a really rich topic. So people who haven't probably heard of 2 Point Studios may think, oh, schools, that's really dull. Well, hospitals, if you've seen our previous game, isn't about healthcare really. It's a wrapper, you know, we call it 2 Point Hospital, but that's about as close as it gets to real world of medical healthcare. Campus is taking everything we learned from 2 Point Hospital and taking it to the next level. The important thing was for us to give the player a canvas that they could completely create themselves. In Campus, you start with Eles estão falando como era importante para eles criar um jogo em que o jogador se sentisse livre para criar realmente como se fosse um quadro branco e o cara fazer como ele quiser. Mas Arvok, hoje eu não vou fazer outra live de resumo não, isso aí é o que temos para hoje. Oh, já pela boa aqui. It's adding this kind of city builder element to 2 Point Universe. The difference between 2 Point Hospital and Campus is that we're spending a much longer period with our students. What we wanted to do with Campus is make you care about your university. You know, the idea of these interesting and different courses are going to attract interesting and different students. So there's a night school. A ideia de fazer um jogo que se gerencia um campus é interessante porque pode ser que os estudantes não são sempre novos, são os mesmos, né, fazendo o ano letivo deles. Então tem esse aspecto um pouco interessante em relação ao hospital, que o cliente vai lá, tu cura e ele vai embora, né? Campus tem uma continuidade que pode ser trabalhada no gameplay também. Our next game is in early development, but it already has a very cool codename, which is always a good sign. Here's Leo to tell you all about Project Ferocious. Projeto Feroz. Mais dinossauros, será? My name is Leo, and I'm the developer of Project Ferocious, an action-adventure game. Então, meu nome é Leo. E eu não vou olhar vocês de frente porque eu acho que eu fico mais bonito de perfil. Meu nome é Leo. E eu vou falar apenas assim. Vai fazer nesse ângulo esquisito. Olha de frente, mano. Fala direito comigo. Tô aqui acompanhando teu evento, olhando teu jogo aqui. Olha de frente pra mim. Fala direito comigo, rapá. Mostra os dinossauros aí. Quero ver os dinossauros aí. Mais um jogo de dinossauro, pode vir. Tá bonito, hein? Tá bonito pra caramba. Tá achando bonito? Ó o dinossauro ali, ó. Sem pena pra galera. Nunca vai ter pena nos dinossauros, não importa o que os cientistas falem. Games Indie mandou ali, ele tá jogando o charme. Boa. Mais um jogo dinossauro, cara, como pode, velho? Como pode que tem tanto jogo de dinossauro? Mas tem monstro também. É, tem que enfrentar os outros soldadinhos. É o que? Um multiplayer competitivo com dinossauros. O cenário eu achei muito bonito. Ih! Ferocious. Projeto Feroz. Pensando em 2023, não promete nada. Is targeting a 2023 release date and coming to PC, PlayStation and Xbox. Talvez em 2023. Our next world premiere asks, what if Doom Guy had a drunk one-night stand with Super Meat Boy? Guess this next game wants to answer that question, for some reason. Tá, world premiere de outro jogo fazendo palhaçada, vamos ver.
Eu acho que a Capcom não anuncia logo o remake do Dino Crisis, aí todo mundo vai fazer jogo de dinossauro até ela fazer o remake do Dino Crisis, né? Acho que é isso, é pressão na Capcom. Tem poderes. Cara, o que eu achei mais chato no Doom Eternal é as plataformas. Aí tu vai e me faz um jogo que tem mais plataforma que tudo. Não, obrigado. Obrigado, Warcry. Tô de boa, velho. Tô de boa. FPS, tanta plataforma, mano. Watch out for Warcry challenges when it stops defying gravity and launches... drops on PC this summer. Up next, we've got another world. A Capcom vai ter um evento, Gabriel. Amanhã tem um evento da Capcom, a gente vai acompanhar. Vem aí, Gabriel, amanhã tem Capcom. Let's find out more, shall we? Robert Conway, 22nd of June. Vitor, vai até que horas esse evento, mano? Pois é, eu tô achando meio longo também, tá? Cabuloso. Calma aí, mano, me propus. Tamo aí na área, vamos aí. Como que você não sabia, Gabriel? A agenda dos eventos tá linkada na descrição de todos os eventos. Vocês olham a agenda dos eventos linkada na descrição, vocês veem os eventos que vai ter no canal jogando e tá ali o evento da Capcom. Horas. Só olhando a agenda linkada na descrição que vocês veem qual é o evento, que horas vai ser, tá tudo ali. Achei estiloso, bonito, mas prefiro ler um livro. I wish I could say that all of my neighbors are innocent. I wish I could say that I have the faintest clue where to begin. É um jogo de espiar os vizinhos? Qual é? There's a lot I wish I could say. Darks acha que o evento que tá indo até 9h15 vai até as 8h45. Conway. Interessante, é um jogo porque tipo o cara tá na cadeira de rodas, observar, comparar. Interessante, achei intrigante, achei bem intrigante. At View from White Paper Games, and you can dig into the mystery yourself when it lands on PC and all current console platforms, autumn 2021. Sai esse ano em tudo. Olha. Whoa, hold on. Surely this can't be the end. I mean, it's an E3 showcase. Nope, sorry, Troy, that's it. Acabou. Just kidding. Tem mais. I knew it. All right, let's see it. World Premiere. Marissa Marcel fez 3 movies. Anos 70. Nem os filmes saiu. Ela sumiu. Ah, do Harry Styles tá ali mais. Tá, já tô interessado. Como que é o gameplay? Mortal. Immortality. Tá, mas como que é? O que é? Mostra mais. My name is Marissa Marcel. I'm 17 years old, and it's my dream to be an actress. And that really is all we have time for. Be sure Achei interessante, mas eu queria ver mais alguma coisa. I'm just sorry. I'm really excited about that Sam Barlow reveal. Yes, and thanks to our headline partners, WD Black, and of course, all of our many talented developers and industry partners that have made all Você queima fotos, acho que é isso, Gabriel. Acho que o gameplay é esse, pelo visto. Well, we hope you've enjoyed today's lineup, and mark your diaries, because the Future Game Show will be returning in August. Agosto vai ter mais uma Future Game Show. Legal. Future Game Show 2021. Ok. Preciso o Realzinho. Olha o Dying Light aí que na hora que precisa mesmo não mostra o gameplay, né?
Now. Imprevisível. Não, esse aí não. Esse aí não. Esse sim. Isso eu achei interessante. Esse foi doido. Bom, galera, altos eventos. Achei um evento bem legal, bem no estilo da Guerrilla Collective, né? Deu pra ver uns jogos bem bacanas. Eu ainda diria que eu gostei mais do que apareceu na Guerrilla Collective, mas achei um ótimo evento. Achei esse muito melhor que uma PC Gaming Show da vida. Valeu muito a pena acompanhar, valeu muito a pena largar aquela porcaria pra vir acompanhar esse. Foi um evento muito legal. É aquilo, né? Ano de pandemia, não tem muito jogo indie, não tem tanto jogo gigante. Vai ter bastante jogo de dinossauro, cara. Você gosta de dinossauro, velho? Você tá servido. Você tá servido com o jogo de dinossauro, não se preocupe. O Lake foi muito legal mesmo, Ezequiel. Mas teve outros jogos bacanas. Agora a memória já tá ficando bugada já, porque realmente a cabeça tá louca. Mas, pô, apareceram umas coisas bacanas, assim. Tem bastante jogo pro ano que vem. Pro ano... Ao longo do ano, na verdade. O Xbox tem mais coisa pro ano que vem. Mas esses indie mesmo vão rechear nosso ano, chegando aí nos próximos meses. Então, galera, apareça aí amanhã de novo, tem o evento da Capcom, de novo, volto a dizer a vocês, está linkado na descrição desse vídeo a agenda dos eventos. Então amanhã a gente tem Capcom, terça vai ter Nintendo, vai ter Bandai, eu tô louco pra ver da Nintendo, tô louco pra ver um pouco mais de jogos japoneses, um pouco menos de dinossauro e Chernobyl, quem sabe, né? Talvez a Nintendo Direct vai ter menos Chernobyl e menos dinossauro, não sei. Mas fiquem aí ligados, então, pros eventos de amanhã. Eu finalmente vou descansar um pouco, que eu tô só... a capa da gaita. Um grande abraço pra vocês, muito obrigado por acompanhar o canal Jogando, muito obrigado por estar aí sempre acompanhando a gente com mais de 200 views aí, vários eventos. Amanhã tem mais, espero que vocês estejam curtindo a cobertura, mesmo que às vezes o evento em si não seja tão legal, que a cobertura seja bacana, porque é sempre legal tirar um tempo e ficar falando só de games e só de novidade, conhecer gameplays novos e conhecer o que vem pela frente. Grande abraço, até amanhã pra quem for aparecer, valeu!